falando de memória, chega um ponto importante. A memória, como é a nossa memória normal? A nossa memória é mutável e dinâmica, certo? Mas a memória traumática, ela não é. Ela é estática e ela é fixa. Tá? Isso significa que isso está relacionado com o fato de a gente ter dificuldade de construir novas experiências e novas aprendizagens para lidar com a experiência passada. Okay? Na memória normal, da gente que não é traumática, o que quer dizer? Eu tenho uma memória da infância e eu me lembro de um dia que eu estava caminhando, vamos dizer, com 10 anos e brincando, e aí caí e quebrei meu braço, e doeu, e eu me lembro que eu fui socorrida, que minha mãe me pegou, que me levou, que eu engessei o braço, que eu senti muita dor. Tudo bem, minha memória é normal. Passado o tempo, eu conto essa história. Passado o tempo, quando eu contar essa história, eu posso incluir novos elementos como novas sensações, porque a memória normal, ela vai mudando de acordo com suas experiências. Então, quando eu conto essa mesma memória 10 anos depois, eu posso já contar rindo, e não como uma coisa que foi como uma brincadeira. Olha, aquela queda que eu levei, mas foi divertido. Aí eu vou me lembrar dessa outra vez, que foi muito gostoso, porque eu tomei muito sorvete, eu não podia tomar, porque como eu estava de braço quebrado, certo? Eu tinha direito a tomar muito sorvete, que era para me sentir mais confortável. E eu vou trazendo novos episódios e novas lembranças. É assim que funciona a memória da gente, sabe? E alguém traz um dado novo, você tem uma lembrança nova e a memória caminha. A memória traumática não acontece isso com ela. Ela sempre vem do mesmo jeito, da mesma forma, e ela fica fixa. Isso é que dificulta a mudança, a transformação na experiência. Então, no trabalho com o trauma, você precisa ajudar a memória a construir novas situações com alguns recursos, trazer elementos que possam estar ao lado daquela experiência, para que ela possa recontar essa história de uma nova maneira, dentro de um novo momento, de uma nova experiência, tá? Poder entender que naquela época talvez eu não pudesse ter tal movimento, mas hoje talvez eu possa ter. Então eu vou acrescentar novos elementos, eu vou mudar algumas experiências. Isso é que na terapia, certo? Isso é um ponto importante. Ajudar a trazer dentro da memória traumática recursos e habilidades que foram desenvolvidos ao longo da vida, para que esses recursos e habilidades eles possam conversar com essa memória, com essa experiência difícil, construindo uma renegociação da lembrança, certo? É como se eu fosse renegociar a minha experiência, renegociar com a minha memória, construindo novos elementos, dando novas possibilidades. Então, a memória traumática é uma memória que fica parada. Por isso que sempre que ela vem como se ela tivesse, não sendo uma lembrança do passado, mas sendo uma experiência do aqui e do agora.